Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar a nossa sessão de monitorias, nossas aulas de monitoria, e dessa vez abordando a questão do contrato de empréstimo e, mais especificamente, a modalidade de comodato. Dessa vez vocês vão perceber que o meu slide ele ficou um pouco diferente, porque foi uma doideira por aqui. Eu não consegui fazer o slide que eu normalmente faço, e quem vê as minhas monitorias vê que tem mais ou menos um padrãozinho. Dessa vez eu utilizei o notebook LM, que é uma inteligência artificial, e na verdade eu fiquei bem feliz com o resultado, então talvez eu passe a usar. Lembrando que esses slides, eles acabaram trazendo algumas coisinhas a mais, porque eu estou seguindo a doutrina do Flávio Tartucci para fazer as monitorias. Então, o que está nos slides é o que está presente na doutrina. Se vocês quiserem passar lá para dar uma olhada, eu vou passar o material para vocês depois, fiquem tranquilos. Mas lá está explicadinho, bonitinho, e aqui a inteligência artificial conseguiu resumir de maneira bem agradável. Então, vamos começar, né? O nosso foco principal, então, dessa monitoria será o contrato de comodato, mas, de uma maneira geral, o contrato de empréstimo, uma vez que empréstimo é gênero. Por empréstimo seria um negócio jurídico onde uma pessoa entrega uma coisa a outra pessoa de maneira gratuita, obrigando-se esta a devolver a mesma coisa ou outra coisa da mesma espécie e quantidade. É o contrato onde você, baseando-se na confiança que você tem com a outra pessoa, empresta algo, confiando de que ela vai cuidar como se sua fosse aquela coisa e acreditando que ela vai devolver essa mesma coisa ao final do contrato. Os slides, a monitoria vai seguir a seguinte sequência, perdão. Primeiro, a classificação dos contratos de empréstimo, porque existem 4, que é comodato, mútuo, depósito e mandato, perdão. Mas nós hoje apenas estudaremos a questão do comodato. Depois, nós vamos ver a análise do contrato de comodato em si. Vamos ver a questão de prazos e o que acontece na situação de mora, ou seja, no atraso do, do comodatário a devolver aquela coisa. E existe também nesses slides jurisprudências que o próprio Flávio Tartucci coloca em suas doutrinas e o slide colocou também. Mas nem todas elas aqui vão ser. São todas importantes, mas para essa monitoria nem todas eu vou passar. Então, tendo o slide, tendo a doutrina, vocês fiquem livres para darem uma olhada, porque é super interessante essa parte da jurisprudência que ele traz. Então, começando, existem 4 tipos de contrato de empréstimo. E o contrato de empréstimo ele vai mudar de acordo ele vai mudar de acordo com como você vai utilizar aquele bem emprestado. Se você empresta para alguém guardar aquela coisa, é considerado contrato de depósito. Se você empresta para a pessoa usufruir do bem, contrato de comodato, que é o que a gente vai estudar hoje. Se você entrega a coisa para que essa pessoa administre, gira, gere, para que ela possa gerir o interesse relativo àquela coisa, é contrato de mandato. E quando você empresta alguma coisa e essa coisa é consumível, é contrato de mútuo. Como está escrito aqui embaixo, o empréstimo nasce do uso ou do consumo. Ambas as formas são unilaterais e benéficas, mas geram deveres de restituição drasticamente diferentes. Bom, a diferença entre o comodato e o mútuo
que são os dois principais contratos que nós vamos estudar. E o que a gente mais escuta falar, pelo menos é o que eu mais escuto falar, é justamente a questão de uso e de consumo. O contrato de mútuo é considerado empréstimo de consumo e o contrato de comodato, empréstimo de uso. Uma vez que o contrato de mútuo, ele possui como objeto principal bens fungíveis e consumíveis. O que são os bens fungíveis e consumíveis? São aqueles que vão que você vai consumir aquele bem automaticamente. Enfim, são aqueles bens que eles vão se deteriorar, como por exemplo comida. Você vai utilizá-los e eles não vão mais existir. Dinheiro é um bem consumível, comida é um bem consumível, é o exemplo mais clássico de bem consumível. E o comodato tem como objeto principal bens infungíveis e inconsumíveis. Infungíveis são aqueles que são únicos. Existem características únicas naquele bem, naquele objeto, que distinguem ele dos demais. Um exemplo que é o mais fácil de se entender é como um livro autografado. O livro autografado, ele vai ser diferente de todos aqueles outros da editora, porque ele possui uma característica, uma qualidade que o diferencia dos demais. A ação é empréstimo comodato se baseia no empréstimo de uso, a pessoa vai usufruir aquela coisa, e o mútuo, empréstimo de consumo, uma vez que a pessoa vai consumir aquela coisa. No contrato de comodato, a pessoa precisa entregar de volta para quem emprestou a mesma coisa que ela pegou emprestado. Não tem como, por exemplo, eu emprestar essa garrafa para alguém, essa garrafa média, azulzinha, e a pessoa me devolver uma garrafa rosa, por exemplo. Não é a mesma garrafa que eu me entreguei, isso já daria problema. Já no contrato de mútuo, como o bem vai ser consumido, não tem como você entregar o mesmo bem, porque ele não vai existir mais. Dessa forma, você precisa entregar outra coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, se eu te emprestei R$ 20, você não pode me devolver 15. Por mais que seja dinheiro, eu te emprestei um valor maior, o que impede você de me devolver um valor menor do que eu te emprestei. Mas eles possuem características comuns relativas aos contratos de empréstimo. Todos eles são unilaterais, gratuitos, comutativos, informais e reais. Contratos reais são aqueles estipulados entre pessoas e bens. Pessoa e coisa, né? Como que funciona o contrato de comodato? A pessoa que empresta é denominada comodante. A pessoa que recebe o bem é denominada comodatário. E essa relação é baseada na fidúcia. Fidúcia significa confiança. Você não empresta alguma coisa sua se você não tem a confiança naquela pessoa e que ela vai cuidar daquela coisa como se sua fosse. Então, digamos assim, classificação do contrato de comodato, o conceito do contrato de comodato é justamente um contrato onde alguém entrega uma coisa infungível para ser utilizada por determinado tempo e devolvida fim do contrato. Essa coisa que você pode emprestar pode ser tanto um bem móvel quanto um bem imóvel. Espera aí, se eu emprestar um bem imóvel, isso não vai ficar meio parecido com locação? Bom, na verdade não, uma vez que locação é um contrato oneroso, ou seja, exige uma contraprestação por parte do locatário. Eu deixo você usar a casa, mas em contrapartida você vai me pagar o aluguel. Nesse caso, não existe qualquer tipo de contraprestação.
Eu deixo a pessoa usar a casa e ela não precisa me pagar absolutamente nada. Eu estou fazendo quase que um favor, né? Quem é que empresta uma casa? Enfim, a pessoa empresta o bem e ela não deve nada de volta para o comodante, que é aquela pessoa que empresta, certo? O contrato, ele é, em regra, não solene e informal, podendo ser, inclusive, verbal, o que é mais comum na prática. Você não precisa fazer um contrato escrito para emprestar alguma coisa para alguém. Como, por exemplo, pegar um livro na biblioteca. Muitas vezes é que, por exemplo, na biblioteca do Unisal, eles te dão o papelzinho do recibo do livro. Mas é um, não tem tipo um contrato com cláusulas que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, para você assinar embaixo com duas testemunhas. Não. É um contrato informal e isso fica da liberação das partes, majoritariamente. Existem algumas limitações a essa questão do contrato. Você pode emprestar as suas coisas para outra pessoa. No artigo 580 do Código Civil, ele traz uma limitação legal interessante, porque tutores, curadores ou administradores de bens alheios não podem dar em comodato bens confiados à sua guarda sem autorização especial ou judicial. Você não pode emprestar uma coisa que não é sua, uma coisa que foi confiada a você para você guardar. Ao fazer isso, você automaticamente está quebrando a confiança da pessoa que deu aquele bem para você cuidar, para você administrar. E essa questão da promessa de comodato é a mesma ideia da questão da promessa de compra e venda, né? Que seria tipo um pré-contrato para alguma coisa que você fosse emprestar. Mas é uma figura negocial atípica, visto que uma vez que não possui qualquer previsão legal, digamos assim. Agora, uma coisa interessante é justamente a relação do contrato de comodato e da tradição da coisa, que é a entrega da coisa, na escada pontiana. Eu não sei se vocês já estudaram a escada pontiana, mas normalmente estudamos na questão de negócios jurídicos, que um negócio jurídico precisa existir, ser válido e ter eficácia. A regra, na maioria dos contratos, é que eles vão se firmar a partir do acordo de vontade, certo? Se a pessoa concorda de um lado, a pessoa concorda do outro, pronto, temos um contrato firmado porque chegamos a um consenso. Mas existe uma pequena exceção com os contratos reais, uma vez que vai envolver um objeto. Nesse caso, a entrega de uma coisa. No empréstimo, especificamente, o acordo é sim importante que tenha o consenso, mas como se diz, esse contrato ele se especializa, tem uma palavra específica, agora eu esqueci. Esse contrato, ele é, enfim, o contrato ele basicamente passa a existir no momento da entrega da coisa. Depois eu lembro a expressão certa, mas também tem na doutrina. Então, antes da tradição da coisa, antes da entrega da coisa, ele não é válido, digamos assim. Então, é o que está falando aqui no slide. No empréstimo, o acordo verbal existe, mas o negócio jurídico só atinge o plano da validade no momento exato que a coisa muda de mãos, na tradição. Então, com o consenso, ele existe. Ok, beleza. Mas enquanto a coisa não é entregue para outra pessoa, ele não é válido, entendeu? Porque o objeto principal daquele contrato não existe. Então, essa questão da tradição da entrega da coisa desce, digamos assim, do plano da eficácia para o plano da validade, porque sem a entrega não tem validade.
E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul traz que, em uma das suas jurisprudências, que o contrato de comodato é contrato não solene, não exigindo formalidade e não se exige a titularidade do bem. Basta que o comodante tenha posse. É a mesma ideia da locação. O locador não precisa ter a propriedade do bem, basta ter a posse da, daquela coisa. Outra coisa comum da locação com comodato é que aqui também é permitida a figura do comodato ad pompam e ostentationem, porque, em regra, o comodato serve para empréstimo, digamos assim, de bem infungível. Mas bem fungíveis, como no slide a garrafa de vinho, pode se tornar infungível de acordo com a vontade das partes, desde que seja para ornamentação ou exposição. Como está dizendo no slide, se for utilizado para consumo, nesse caso o vinho vai ser bebido, vai ser um bem fungível e consumível. Se você emprestar o vinho no contrato de mutuo para ele ser bebido, a pessoa tem que te devolver outra garrafa de vinho. Mas se for com objetivo de exibição, que é a ideia do contato comodato ad pompam e ostentationem, o vinho ele vai ser emprestado só para ornamentação. O comodatário não vai poder bebê-lo porque essa mesma garrafa vai ter que ser devolvida no final. Então, um bem que seria consumível passa a ser infungível e não consumível por vontade das partes. Isso também é permitido no comodato. Uma coisa interessante na questão do comodato é que, em regra, ele é gratuito, digamos assim. Não existe qualquer tipo de contraprestação com relação ao contrato de comodato. O que acontece? Às vezes, alguém empresta uma casa, por exemplo, mas a partir do momento que você tem a casa, você tem despesas com aquela casa, como, por exemplo, conta de água, conta de luz, IPTU. E o que acontece? Essas despesas vão ser pagas pelo comodatário. Mas espera aí, você não disse que ele era gratuito, agora ele vai ter que estar pagando para usar o negócio? Então, sim, quando o valor é, perdão, quando a onerosidade daquilo que a pessoa está pagando é muito inferior com o que ela está usufruindo, digamos assim, é uma coisa ínfima considerada o que, o que ela está assumindo. Calma. Ó, calma, o slide explica um pouco melhor. Desde que a onerosidade assumida pelo comodatário seja consideravelmente inferior à contraprestação, que seria exigida pelo uso do bem, a essência gratuita do contrato é preservada. Basicamente, a ideia é assim: você possui uma obrigação muito maior do que aquilo que você está pagando. Você precisa cuidar da casa, sim. Para cuidar da casa, você precisa pagar contas, sim. Mas você tem a casa, entendeu? É tipo, a questão de você ter que arcar com as despesas é muito menor com a questão do imóvel que você está utilizando, entendeu? É, você pagaria muito mais no aluguel de um imóvel do que só com as despesas da utilização daquele imóvel, entendeu? E por isso, a gratuidade nesses casos, ela é preservada. Então, não vira um contrato de locação, continua como comodato. Com relação à retomada
daquela coisa dada em comodato, aquela coisa que você emprestou. O contrato de comodato, ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. No caso do prazo ser determinado, obviamente vai ter uma data fixa para o fim do contrato. E se ele for por prazo indeterminado, o uso é presumido, enquanto o comodante, já até esqueci, calma aí. Enquanto o comodante não pede a coisa de volta. Enfim, só vai ser possível exigir a coisa de volta, no caso do prazo determinado, depois do fim do termo, da data final do contrato. E no prazo indeterminado, só vai ser possível exigir depois que se passou um tempo razoável por uso da coisa e depois apenas que o comodante interpelou, ou seja, avisou o comodatário de que ele queria o bem de volta. A partir do momento que o comodante avisa o comodatário, ele incorre em mora. Mas uma coisa sobre a questão do prazo indeterminado é justamente essa questão do tempo razoável para o uso da coisa. Porque não adianta, por exemplo, alguém que empresta um livro, vai emprestar um livro para você estudar para a prova da ordem. A prova da ordem, vamos supor que é daqui a 6 meses. Daqui a 2 semanas você vai e pede o livro de volta. Não faz sentido, porque você não tem nem tempo da pessoa usufruir daquela coisa para o uso destinado, que era justamente estudar para a prova da ordem, que é daqui a 6 meses. Entendeu? Isso acaba causando uma discrepância. Então, é necessário, na questão do prazo indeterminado, tanto a interpelação quanto o tempo de uso. No prazo determinado, isso não é necessário, uma vez que já tem um dia definido para o contrato acabar. O artigo 581 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte: o comandante não pode suspender o uso e o gozo da coisa emprestada antes de fim do prazo estipulado ou o tempo necessário para uso concedido, que é o que eu acabei de explicar. A questão do tempo razoável e do termo. Exceção de retomada antecipada só pode mediante prova de necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz. E existem consequências da quebra desse tempo, desse prazo, que é justamente o pagamento a indenização, né, do comodatário por perdas e danos, porque foi impedido o livre uso da coisa justamente pelo comandante. Ok. Sobre a questão da mora. Em que momento o comodatário constitui em mora, sofrendo todos os seus efeitos, que seriam tipo, perdas e danos, juros, correção monetária, cláusula penal, que é multa contratual, né, caso tenha. Enfim, todos esses efeitos, a partir de quando esses efeitos incidem. Como eu falei, existe diferença entre quando o contrato é de prazo determinado e quando o contrato é de prazo indeterminado. No caso do prazo determinado, não tem muito o que se discutir, porque o fim do prazo ele já está estipulado, ele já está definido. Então, chegando naquela data específica, naquele termo, né, naquele dia específico, o contrato acabou. Já no caso de prazo indeterminado,
é necessário o tempo razoável para a utilização daquela coisa, mais a notificação do, do comandante. Porque não faz sentido. Por exemplo, eu te empresto o lápis e falo assim, empresto, fica com você. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa meio ano, e eu tô reclamando que você não me devolveu o lápis. Mas eu também não te avisei que você tinha que devolver. Então, nesse caso, o comandatário ainda não incorreu em mora. Por quê? Porque não teve a interpelação. Não tem como eu saber que a pessoa está querendo o objeto de volta se ela não avisa. Essa é a questão da comunicação entre eles, entendeu? Porque se não tem um prazo para devolver, eu vou ficar com coisa. Enquanto você não me avisa que eu tenho que devolver a coisa, eu não vou devolver. Não faz sentido. No prazo determinado, a mora é automática. É a mora ex re. E ela segue a máxima que o dia do vencimento interpela a pessoa. Não precisa do comodante avisar, porque justamente o fim do prazo vai interpelar a pessoa, vai avisar a pessoa que ela precisa devolver. No caso do livro da biblioteca, tem sempre a data escrita naquele papelzinho de quando você tem que devolver. Se você não devolve nesse dia, você incorre em mora. Já a mora, calma aí, ficar falando, garganta seca. Enfim, já a mora por prazo indeterminado, ela vai depender da interpelação da pessoa. Ela segue a mora ex persona, presente no artigo 397, parágrafo único do Código Civil. O princípio que ela segue é o que o comandante deve notificar o comandatário para devolver o bem. Na questão do prazo determinado, quando que pode exigir a posse da coisa novamente? Imediatamente. Por quê? Porque o dia do vencimento interpela a pessoa. Na questão do prazo indeterminado, quando que pode exigir? Só após desentendimento da notificação extrajudicial, digamos assim. A pessoa só vai poder entrar com uma ação. O nome dessa ação é ação de reintegração de posse, porque você vai pegar de novo, vai reintegrar aquilo que já era seu, né? Você só vai pegar de volta. Quando você pode entrar com essa ação? Depois que você avisou o comandatário não te devolveu. É necessário a interpelação. É precisa da notificação de que você avisou. Senão você não pode entrar com essa ação, porque tecnicamente ainda não incorreu em mora. Aqui está a questão da jurisprudência, que eu falei que está presente na doutrina do Flávio Tartucci, mas que no momento não é muito urgente de se ver isso, tanto que eu estou fazendo só uma revisão, mas fiquem à vontade para dar uma lida, é muito bacana essa questão. Essa daqui também, em caso que você não precisa notificar o comodatário da questão da, da quando você não precisa notificar para pegar a coisa de volta. E aqui é um desenhinho do que acontece quando passa o prazo, passa a notificação e a pessoa não devolve o bem, digamos assim, né? Enquanto não ocorreu o dia do prazo ou a notificação extrajudicial por prazo determinado, ou por prazo indeterminado, ocorre a posse justa. A pessoa está dentro do contrato, está seguindo tudo direitinho, está cuidando do bem. Mas a partir do momento
desse evento a posse ela vai se tornar injusta. A pessoa não deveria mais estar com aquele bem e ela ainda o possui em sua companhia, digamos assim. A partir desse momento, a pessoa vai possuir algumas sanções, porque ela está fazendo algo que não devia. Nesse caso, ficando com uma coisa que não é dela. O artigo 399 do Código Civil vai mencionar a questão da responsabilidade integral por aquela coisa. Ou seja, você vai responder por absolutamente qualquer coisa que acontecer com aquele objeto. Existe uma hipótese muito interessante, que é a seguinte: se a coisa cair em risco, se a coisa emprestada cair em risco, o comodatário deixar de salvá-la para salvar a coisa própria, responderá pelo dano ocorrido, ainda que em decorrência de caso fortuito. Ainda que em decorrência de caso fortuito. Imagine por um momento que você é muito rico, você tem muitas terras, e nessas terras você tem um cavalo premiado, que você tem muita paixão. Mas ao mesmo tempo você cede o seu espaço para outros cavalos, digamos assim. Um amigo seu, que também tem um cavalo muito querido, te empresta o cavalo, deixa no seu estábulo para você cuidar dele, você gostou do cavalo, achou bonitinho, quer ficar um pouquinho com ele. E o que acontece? Tem uma tempestade elétrica. O seu campo pega fogo, o seu pasto pega fogo, é chama para tudo quanto é lado, fumaça e desespero. O que acontece? Você olha para aquele campo e vê os dois cavalos. Vê o cavalo do seu amigo e o seu cavalo querido, vai lá morrer no fogo. O que você faz? Você pega o seu cavalo e deixa o cavalo do seu amigo lá e o cavalo do seu amigo morre sufocado. Daí, seu amigo chega, você conta a situação, ele fica triste da vida e te cobra pela morte do cavalo. E daí você fala, não, porque não tinha como eu evitar isso. Foi caso fortuito, caso de força maior, como que eu ia fazer qualquer coisa com relação a um incêndio dessas proporções? Então, meu amigo, se você escolhe salvar a sua coisa ao invés da coisa da outra pessoa, você vai responder. Não importa se foi por caso fortuito, por força maior, por qualquer coisa que tenha acontecido. Você precisa salvar a coisa da outra pessoa. Você teria que provar que, para você não ser responsabilizado, você teria que provar que não teria o que você fizesse e o resultado ia ser o mesmo. Você teria que dar um jeito de provar que não tinha o que fazer de jeito nenhum. Mas se você não conseguir provar isso, você vai responder pelo, pelo problema. Outra coisa que pode acontecer também é a fixação do chamado aluguel pena. Aqui. Ah, que legal, vou deixar assim. É a fixação do chamado aluguel pena. O que é isso? Se chegou, por exemplo, o prazo e a pessoa não devolveu, é permitido ao comandante fixar um preço para que ele pague até ele devolver a coisa. É importante lembrar que se o juiz perceber que esse preço ele é muito abusivo, ele pode fixar num valor mais viável, mas não muito mais baixo também, porque ele precisa ter um caráter de punição. A pessoa tem que estar sentindo que ela fez alguma coisa errada, pagando aquele aluguel todas as vezes. Mas essa é a ideia da figura do aluguel pena. Você vai definir um valor, sanção, para aquele
pro comodatário que não te devolveu a coisa, para ele ficar pagando até que ele te devolva. Vai. Aí as consequências da mora, que fala do risco integral, que eu expliquei, né? O comodatário responde pela perda ou deterioração da coisa, mesmo por caso fortuito ou força maior, com exceção, que é de difícil prova, de se provar a ausência total de culpa, que a perda ocorreria de qualquer forma, mesmo se o bem já estivesse com o comodante. Ou seja, se vira para dar um jeito de provar isso, porque é muito difícil. E você ainda vai responder porque você quis proteger seu patrimônio e não o patrimônio do outro. E a questão do aluguel-pena é justamente essa questão do aluguel que vai ser arbitrado unilateralmente pelo comodante na notificação ou na ação judicial. Tem caráter de estrita penalidade e não de conversão do comodato em contrato de locação. O pagamento visa evitar enriquecimento sem causa pela fruição injusta do bem alheio. Então, o objetivo, como falou aqui, o objetivo desse aluguel ele não é mudar a natureza do contrato de comodato para locação, mas é justamente evitar que essa pessoa permaneça com um bem que não é dela, sem a permissão, porque daí já está com posse injusta da coisa. Uma coisa que eu não comentei, e quando eu fui revisar a matéria, me gerou um pouco de dúvida, foi a questão do contrato de comodato ser classificado como unilateral. E eu fiquei assim, unilateral por quê? Mas tem obrigação para as duas partes, porque o comodante tem que entregar a coisa e o comodatário tem que cuidar da coisa. Mas daí, eu fui revisar direitinho, né? E o negócio é o seguinte, não é bilateral, é unilateral, porque o contrato, ele se aperfeiçoa, era a palavra que eu estava tentando lembrar. Ele se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Enquanto eu não entrego a coisa para você, não existe contrato de comodato, entendeu? Então, as obrigações passam a existir depois que eu entrego a coisa. Não é uma obrigação minha entregar a coisa, entendeu? Porque enquanto eu não entrego, ele não existe. Ele só vai existir depois. Então, as obrigações que advêm dessa entrega são todas do comodatário. Por isso que é um contrato unilateral. E quais são essas obrigações do comodatário? Ele possui, no geral, dois tipos de obrigações: uma obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer. A obrigação de fazer é que o comodatário ele precisa guardar e conservar a coisa como se sua fosse. Não adianta você. Sabe aquela pessoa que possui um apego por livro? Imagina que eu sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa. Meus livros aqui estão tudo grifados, mas eu já fui essa pessoa. Eu cuidava dos meus livros com um carinho absurdo. E eu escutava relatos de gente que emprestava livro e ele voltava todo grifado. Dava um desespero, por isso eu não gostava de emprestar livro. Mas agora, não, assim, não grife meu livro se eu te emprestar. Mas eu não ligo de, tipo, a pessoa grudar post-it, porque eu gosto de ver o que as pessoas pensaram em determinadas partes. Mas vamos supor que eu fosse essa pessoa que zelo muito pela integridade do meu livro. Eu empresto meu livro para alguém que não tem esse mesmo cuidado. E o que acontece? Essa pessoa não cuida da forma que eu, digamos assim, cuidaria. Ela não cuida com esse mesmo carinho que eu cuido. Então, eu entrego o livro, mas essa pessoa deixa o livro em qualquer lugar, deixa do lado de fora da casa, grifa, rabisca, escreve. E daí, quando ela me devolve, ele não tá mais do mesmo jeito que eu entreguei. O que acontece? Pode incorrer em perdas e danos. Por quê? Porque o comodatário não cumpriu
com a sua obrigação, que era conservar a coisa como se sua fosse. Outra obrigação que ele não deve fazer, nesse caso, né, que é uma obrigação de não fazer, não desviar o uso da coisa do convencionado ou da natureza da coisa. É a ideia de você emprestar alguma coisa para alguém achando que vai ser usada para uma finalidade e depois você descobre que ela foi usada para outra coisa completamente diferente daquela que você emprestou. Houve um desvio da finalidade da coisa emprestada. Isso também não pode. Então, é possível entrar com perdas e danos nesses casos, porque foi um descumprimento da obrigação do comodatário. Mais uma questão da jurisprudência, né, do STJ, que é trazida no livro do Tartucci. Aqui está falando sobre a questão dos arbitramentos dos aluguéis penas. É uma síntese de tudo que foi dito, que o contrato de comodato, ele é um contrato extremamente informal, baseado na confiança das partes, que vai se validar com a entrega física da coisa e a extinção, né, desse contrato, pelo que está falando aqui, né, é de extrema formalidade. A quebra de confiança exige a força do Estado, notificações extrajudiciais, prazos razoáveis, ações de reintegração, aluguéis pena e intervenção do STJ. Então, ele é fácil de formar, mas para extinguir, exige uma série de formalidades que você precisa cumprir para que seja feito da maneira correta, como é a hipótese do você empresta alguma coisa sem um prazo, mas também não avisa que tem que devolver. Então não tem como extinguir esse contrato porque a pessoa não sabe quando que ela tem que devolver, entendeu? Embaixo está escrito assim: a extrema informalidade no nascimento do favor exige extremo rigor em sua retomada. O direito impõe barreiras formais na extinção para proteger a confiança originária e impedir o enriquecimento sem causa de ambas as partes. Outra coisa que não está presente no slide, mas que é importante comentar, é que o comodatário ele não pode cobrar do comodante as despesas que foram utilizadas para o uso e gozo da coisa, em hipótese alguma. O contrato é absolutamente gratuito. E depois que você devolve a coisa, você não pode cobrar em retrocesso. Vamos supor que você emprestou aquele cavalo. O cavalo, do exemplo anterior, ele dá trabalho, você precisa comprar feno, você gasta com água, você gasta com comida. Não sei exatamente do que precisa para cuidar do cavalo, mas imagina que ele ficou doente, você teve que ir no veterinário, enfim. E daí, quando você devolve o cavalo, você passa uma lista de tudo que você gastou com aquele cavalo pro dono e fala assim, ó, você tá me devendo isso daqui, porque seu cavalo me deu essas despesas, então agora eu quero esse dinheiro de volta. Não, isso não pode acontecer, isso não pode ser cobrado, porque é justamente a questão vamos dizer assim, da confiança que você tem com aquela pessoa. Você não está pedindo nada em troca, você está emprestando alguma coisa, você está dando alguma coisa para aquela pessoa, para que ela possa usar, usufruir. Depois que ela te devolve, você ainda tem que pagar porque ela usou aquela coisa, não faz sentido, entendeu? Então, o comodatário não pode, em hipótese alguma, cobrar do comodante qualquer despesa que foi utilizada para o uso da coisa. Isso é importante. E assim, nós terminamos a monitoria de comodato. Eu vou passar esse material para vocês e fica a indicação do livro de contratos do Flávio Tartus. Eu acho que é um livro muito bom, assim, uma linguagem não muito difícil.
E ele traz várias jurisprudências, traz várias posições de outros doutrinadores, o que eu acho bem bacana também. Então, eu fico à disposição de vocês, agradeço muito pela atenção, espero que vocês tenham gostado. E daí, na próxima monitoria, a gente vem com a revisão para a prova integrada. Fico à disposição de vocês, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar na faculdade mesmo, me encontrar no corredor, é só chamar. E eu ajudo qualquer coisa que vocês precisarem. Então, até mais. Obrigada e boa noite.